Meus amigos santistas, é impressionante como o Santos consegue fazer um 2025 patético. Acho que muitos acharam que depois daquela partida contra o Atlético Mineiro, o Santos viria pro clássico de hoje de uma maneira diferente, pelo menos demonstrando mais vontade, mais brio. Afinal, no jogo contra o Atlético, a gente viu um time um pouco diferente, né? Principalmente no primeiro tempo. Só antes da gente falar desse jogo horroroso do Santos, principalmente no primeiro tempo, e criticar essa atuação tenebrosa, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Muito prazer, eu sou o Artilheiro e bora falar um pouquinho desse primeiro tempo vexatório do Santos. O que a gente viu hoje no primeiro tempo entre Santos e São Paulo foi pavoroso. Foi de ficar extremamente preocupado, cara. O Santos fez um primeiro tempo digno de um time que merece ser lanterna. Um time sem vontade, um time cheirando ao fracasso no primeiro tempo, um time que foi engolido pelo São Paulo e por um São Paulo que tem vários desfalques, que sim, tinha mais vigor físico, que tinha jogadores jovens da base, né? Jogadores com talento, mas um time que não tinha Lucas, Oscar, Caleri e o Luciano que tava no banco. E fora os desfalques na defesa. E o Santos, no primeiro tempo, conseguiu ser engolido pelo São Paulo, cara. Engolido. Foi um primeiro tempo patético, de dar dó do time do Santos. Cara, foi um primeiro tempo assim, pro Santos nunca mais repetir. O Santos nesse ano de 2025 já fez partidas ruins. Mas esse primeiro tempo de hoje, cara, foi totalmente patético e um clássico. O Santos deu sorte que o São Paulo não imprimiu tanto ritmo de jogo. Porque o primeiro tempo, 2-0, cara, foi muito pouco pro que o São Paulo conseguiu. 2-0 não, né? 2-1, porque o Santos tem a sorte de, né, numa bola por acaso ali, conseguir um pênalti, que pra mim foi sim um pênalti justo, e aí o Santos consegue fazer esse 2-1. Só que até então, cara, o primeiro tempo do Santos foi patético. Patético, cara. Mano, é que o segundo tempo, o Santos apresentou um futebol decente, minimamente decente. Porque, senão, o começo desse vídeo aqui seria... Eu não quero nem imaginar como é que seria o começo desse vídeo. Porque, cara, os adjetivos que eu usei pro senhor Guilherme, eu nem quero repetir aqui. Mas uma coisa tem que ser falada. Jogo após jogo, o Guilherme mostra que ele não tem condições de ser titular do Santos. Que ele não tem condições de usar a camisa 11, que já foi usada por grandes jogadores. Mas, pela questão tática, parece que os técnicos não tiram ele. Eu acho que hoje foi a primeira vez que ele foi substituído. Posso estar enganado, mas acho que foi. No Campeonato Brasileiro. Quinta rodada. Primeira vez e aos 90 e tantos minutos. Né? Pro David entrar ali no finalzinho. Cara, impressionante. O Guilherme... Mano, ele faz um Campeonato Brasileiro patético. Ele já vinha fazendo um Paulistão patético. Muitas vezes uma partida ruim dele sendo encoberta por um gol. Ele não consegue fazer isso nesse brasileiro. É uma partida patética atrás da outra, cara. O Guilherme, ele não tem condições de vestir a camisa 11 do Santos. E eu fico tranquilo aqui, não é querendo ter razão. Mas desde a Série B, eu sabia que o Guilherme não era jogador para ser titular do Santos na Série A. Ele seria muito útil para elenco se ele não se achasse o craque. Aquela pinta de craque. Quando ele recebe a bola ali na ponta esquerda e ele acha que é o craque do jogo, ele não é. Se ele soubesse, por exemplo, o Escobar, que hoje fez uma partida ruim, hein? Gosto muito do Escobar, principalmente pela dedicação, mas fez uma partida ruim. Mas é um jogador que sabe da sua limitação. Então, já vem repetindo isso aqui em alguns vídeos. Fica até repetitivo, mas o Escobar, ele sabe que ele é limitado, e ele faz, né? Ele faz dentro do possível, ele não fica tentando inventar. O Guilherme não. E sabe qual é o pior do Guilherme? Quando ele não chuta pra fora, ele não dá progressão à jogada. Poucas vezes. Muitas vezes ele recebe a bola, ele toca pra trás. Recebe a bola, toca pra trás. E quando ele tenta dar progressão à jogada, ele erra. Ele dá um passe errado, ele chuta pra fora. Então, cara, vou ser bem sincero. O Guilherme, me faltam adjetivos. Não vou ficar falando que eu não quero ser processado aqui. E também tenho respeito à pessoa e ao jogador Guilherme. Mas não tem condições de jogar no time titular do Santos. Eu venho repetindo isso aqui há algum tempo. Pra mim, ele é o Anjo Romero da Baixada. Sendo sincero, cara, é um jogador que taticamente pode ser importante, né, na questão defensiva. Fez um Paulista ok, mas o Giamotto também fez, tá? O Giamotto também foi muito bem no Campeonato Paulista de 19. E não é por isso que hoje ele tá num grande time. Pra mim, o Guilherme não tem nível pra ser titular de um time da grandeza do Santos. Nos primeiros 9, 10... O Santos toma gol com 10, né? 9 minutos e pouquinho, 10 minutos. Do Aldemir Ferreira, que é o Ferreirinha. Que, inclusive, caraca, o Neto lá fez a aposta com ele, né? Brincando. E agora o Neto tá ferrado, hein? E o Santos, até os 10 minutos, vinha fazendo uma partida ok. Era um jogo muito de meio campo. Era um jogo com poucas oportunidades. O Santos
conseguia competir com o São Paulo. Depois desse gol, o Santos foi totalmente patético. Patético, cara. Os outros 30 e poucos minutos do Santos, nesse primeiro tempo, foram patéticos. Foram dignos de um Santos da Série B. De um Santos que caiu lá em 2023. Né? Um Santos patético, cara. Foi triste de ver o Santos. E a gente, que é torcedor, a gente sabe que jogo após jogo, né, o Santista vem sofrendo. Isso desde 2021. 21. Desde 2021 o Santos vem sofrendo. E vê um time que cheira ao fracasso, cara. Entendeu? O que mais irrita o torcedor é isso. Clássico, você tem que jogar com vontade. E no primeiro tempo a gente não viu isso, cara. A gente viu um time do Santos totalmente omisso. O único jogador que se salvou um pouquinho no primeiro tempo foi o Roleiser, que mostra a qualidade. Inclusive tinha gente no Twitter comparando ele, falando, não, ó, vocês não tinham paciência com o Patati, tem com o Roleiser. Pô, pelo amor de Deus. Patati e o Roleiser não sentam nem na mesma mesa. O Roleiser, ele mostra a qualidade. Ele foi hoje o melhor jogador do Santos em campo. Foi o cara que mais buscou e mostrou muita qualidade. E no primeiro tempo foi o menos pior. Porque o Santos, no primeiro tempo, não salva um. E eu até tirei um print aqui. Porque é ridículo os 2 gols que o Santos toma. Muito, cara. É um nível de infantilidade tremenda. Isso vem se repetindo. Jogo após jogo. Ó, aqui tem o Zé Ivaldo e aqui o Gil. Aqui temos o Ferreirinha. O Ferreirinha depois, ó, ele passa pelos dois tranquilamente. Ninguém marca ele. E ele faz o gol sozinho, né? Aí você fala, pô, um erro defensivo, acontece. Depois o Santos, do outro lado, toma um lance totalmente parecido. O Zé Ivaldo não acompanha o atacante, né? Quem diria que o atacante estaria ali na área pra fazer gol. E ele recebe e faz o gol. E o Gil também tava mais pra cá, né? Ou seja, o Gil, pra mim, até fez uma boa partida. O Zé Ivaldo, não gostei muito da partida dele. Mas eles falharam muito nesses lances. Aqui, os dois, né? Aqui foi uma falha dos dois. O Ferreirinha, ele passa no meio dos dois e ninguém vai. Não. E se não, né, não contente com isso, o Santos, ele consegue tomar um gol extremamente parecido do outro lado. Então, eles vacilaram muito aqui, principalmente o Zé Ivaldo, né? Porque ele não consegue cortar a bola e ele também não tá acompanhando ele. O atacante do São Paulo, André Silva, se eu não me engano. E isso daqui, cara, já é jogo após jogo, entendeu? Eu já reclamei isso daqui algumas vezes. Eu já falei, Verratti, lá no jogo contra o Vasco, aquela cabeçada que ele sobe sozinho, é escandaloso. É escandaloso, cara. Foi uma tremenda infantilidade. Yuri Alberto, lá no jogo contra o Corinthians em Itaquera, acho que é o segundo jogo, acho que é da semifinal. Ele recebe sozinho, cara. Quem diria que o atacante vai, né, vai estar ali na área e ele vai fazer o gol e a bola vai chegar nele se ninguém estiver marcando. E é o que tá acontecendo. O Santos tá tendo erros infantis, não está marcando o atacante, né? O cara que tá ali pra receber essa bola, cara. São erros infantis. E não contente em tomar um gol que a bola passa por todo mundo, o Santos consegue tomar outro igual. Com uma zaga assim que tava mais desestruturada, porque o Santos tava voltando, né? Tava sendo meio que um contra-ataque. Mas não pode, cara, não pode. 2 gols extremamente ridículos do Santos. Que nem o primeiro tempo do Santos. O primeiro tempo do Santos foi totalmente ridículo. O João Schmidt, nossa, eu elogiei ele no vídeo passado e hoje é pra deselogiar, se existe essa palavra, né? Que primeiro tempo ruim do senhor João Schmidt. Nossa, que primeiro tempo pavoroso. O Escobar, cara, nossa, irreconhecível hoje. Errando tudo. No segundo tempo ainda melhorou um pouquinho, mas nossa, ele mostra vontade, mas muito mal, dando uns erros muito bestas, né? E o resto do time todo do Santos, o senhor Guilherme, o Bom Tempo hoje também não tava bem. A zaga, né, o Zé Ivaldo principalmente, o Gil, até em alguns momentos se sobressaiu aos atacantes do São Paulo, mostrando experiência, né? O São Paulo tava ali com um ataque bem jovem, então ele já sabe encurtar os caminhos do campo, e foi bem. Mas, cara, o primeiro tempo do Santos foi de um time que preocupa. O segundo tempo do Santos foi já de um time que conseguiu competir com o São Paulo, que foi melhor, né? Só que no final do jogo o Santos não merecia essa vitória. Porque além do primeiro tempo o Santos ter feito um gol na cagada, né, numa sorte de um pênalti, porque o Santos foi amassado no primeiro tempo, foi amassado. Totalmente amassado. O Santos não jogou. Tirando os primeiros 9 minutos, que também o Santos não criou nada, tá? Mas nos primeiros 9 minutos o Santos não tava sofrendo. Depois do gol, nossa, o Santos sentiu muito. Depois vem esse outro gol e teve chance do São Paulo. Teve, inclusive, uma chance que o Ferreirinha estava impedido
e ele tentou uma cavadinha, mas a bola não ia entrar. Só que de outro vacilo da zaga do Santos, ali também com o Escobar, o Zé Ivaldo. Cara, o primeiro tempo do Santos preocupou muito. Foi um primeiro tempo digno de um time do Pedro Caixinha e dos times anteriores do Santos. Um time totalmente apático e um time que não entrou pra jogar um clássico. Entrou pra jogar um jogo qualquer de Campeonato Paulista ali da segunda a terceira rodada. Foi um primeiro tempo assustador do Santos, totalmente assustador. O segundo tempo, o Santos já criou mais oportunidades. O Rolheiser esteve muito bem. O Tiquinho, ainda sinto ele um pouco pesado. Eu acho que ele também pode ser substituído em alguns momentos. É um cara que também não tá sendo substituído. Eu acho que às vezes ele tem que ser tirado, porque ele ajuda na questão do pivô. Só que dava pra ter colocado o David, por exemplo, antes, cara. O Santos precisava de um atacante mais leve hoje. E acho que o David poderia ter agregado. O senhor Guilherme é outro que não sai nunca, né? Mas o Santos no segundo tempo, ele criou algumas oportunidades, muito com o Rolheiser, né? O Rolheiser armando esse jogo, se mostrando um cara muito inteligente. Teve gente comparando ele com o Patati no Twitter. Como pode? E cara de influência no Santos. E cara que, inclusive, eu achava que entendia de futebol. Mas não dá pra comparar o Rolheiser com o Patati. Não dá, cara. E o jogo de hoje mostrou. É um jogador de prateleira totalmente diferente. Ele é bom. Ele tem qualidade. Ele não vinha tão bem no Santos, mas também teve poucos minutos. E o time do Santos, quem tá vindo bem nos últimos jogos? Raridade alguém ir bem no time do Santos. Né? Principalmente na questão ofensiva. O Gabriel Veron, nossa, entrou muito mal. Cara, é complicado, mas no segundo tempo o Santos criou algumas oportunidades, acabou não saindo gol, mas no final, sendo sincero, cara, o São Paulo ele merecia essa vitória. É duro falar isso, mas ele merecia. E o primeiro tempo do Santos, o Santos que foi escrachado pelo Diniz, né, que tava procurando o Fernando Diniz, que eu tenho que ver o meu CEO, o Pedro Martins, antes, lá falando, não, a gente agora não estamos com pressa. Beleza, não tem que ter pressa pra contratar o técnico, por mais que vocês tenham errado, né, e agora a gente tá no meio do campeonato sem um técnico. O César Sampaio se mostrou bem no último jogo, mas ainda não tá pronto, é a verdade. Eu acho que o Santos tem que trabalhar ele, talvez mais pra frente ele tenha uma oportunidade, mas não é o momento. Agora, beleza, a gente não tá com pressa pelo técnico. A gente não quer cometer os mesmos erros. Quando a gente demite um técnico é um sinal que a gente errou. Beleza. E aí vocês estavam de olho em Fernando Diniz e ainda foram escrachados, porque saiu uma matéria lá falando que pela bagunça que é o Santos, o Diniz não toparia. Ainda bem, cara. Porque não é possível. Que profissionalismo é esse de procurar Fernando Diniz, cara? Pro time dele funcionar minimamente, ele precisa de uma pré-temporada. E mesmo tendo uma pré-temporada, muitas vezes o time dele não funciona. O Cruzeiro é prova disso. Prova disso. Os últimos trabalhos do Diniz são patéticos. Patéticos. O fim dele no Fluminense, o trabalho na seleção e o trabalho no Cruzeiro. Fora que é um cara que passou aqui e não deixou saudades. Não deixou saudades. E o Santos de hoje, do primeiro tempo, foi um time digno de Fernando Diniz. Um time digno de Fernando Diniz. Um time que teve uma posse de bola maior que a do São Paulo, totalmente inútil. Um time que pouco criou, né, de oportunidades claras. Uma posse de bola totalmente inútil, porque o São Paulo engoliu o Santos no primeiro tempo. E o Santos teve mais posse de bola, o Santos tocava a bola, de uma forma lenta, de uma forma que não progredia. O senhor Guilherme, ele toca pra trás, ele não procura pra frente, e quando ele procura ir pra frente, ele erra. Então não dá, cara, não dá pra ter Guilherme no time do Santos. Não dá. Vamos jogador a jogador aqui? Cara, o Brazão, ele não teve culpa nos gols, né, pra mim ele não teve culpa. Mas tomou 2 gols, né? O que veio praticamente no gol, ele tomou. Ele fez alguma defesa importante? Acho que importante não. Acho que foi mais o São Paulo errando do que ele fazendo defesa. Pra mim, o Brazão, uma nota 5, tá? Zé Ivaldo não foi bem hoje, uma nota 4. O Gil, apesar da falha no gol, principalmente do primeiro do Ferreirinha ali, ele foi bem, ele ganhou alguns duelos. Deu algumas adiantadas também ali no meio campo do São Paulo. Né? Ele tava até alto ali, numa linha alta. Eu acho que o Gil dá pra tirar uma nota 5,5, 6. Foi bem o Gil. Léo Godoy, ruim demais, né? Não foi uma partida digna do nível Léo Godoy, né? Porque a gente sempre espera o pior. Mas também foi uma partida ruim dele. Uma nota 4 pro Léo Godoy. O Escobar hoje muito mal, nossa, muito mal o Escobar. Até mostrou em alguns momentos vontade. Mas mal, errou muito hoje o Escobar. Errou muito. Nota 4 também. Bom tempo, hoje foi mal também, mas entendo, é moleque. Uma coisa que me deixou com raiva foi na hora que ele tentou cavar um pênalti de novo, né? Ele já tentou cavar alguns jogos passados aí, há uns 2, 3 jogos passados, não lembro exatamente. E hoje de novo, entendeu? Alguém tem que falar pra ele,
não dá, cara. Não dá pra cavar pênalti. Que o cara tinha encostado nele, ele viu que o cara encostou, ele já foi caindo. Não. Era uma oportunidade, ele podia ter tocado pra trás. Entendeu? Mas é compreensível, é moleque. Ele vem fazendo uma ótima temporada pelo Santos, mas hoje não foi bem, junto com praticamente todo o time do Santos. João Schmidt muito mal, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o time do Santos melhorou e ele também, né? Junto com todo mundo ali na parte defensiva, tirando o Léo Godoy. Até o Escobar conseguiu fazer um segundo tempo um pouco melhor, mas também com erros. O João Schmidt, o time do São Paulo estava pressionando muito o Santos estava tendo muita dificuldade e o João Schmidt foi um dos primeiros lances do jogo, o João Schmidt quase entregou e depois, de novo, ele quase entregou. Um gol pro São Paulo, né? Então, cara, partida ruim do João Schmidt, nota 4 também pro João Schmidt, que até agora só fez um jogo bom nesse campeonato paulista, ó, nesse campeonato brasileiro, que foi o jogo passado que ele jogou bem. Mas tirando isso, Guilherme, eu não aguento mais ver o Guilherme com a camisa do Santos. Eu até trouxe aqui, ó, cara, ó, o Luva de Pedreiro, na ponta esquerda do Santos, jogaria mais que o Guilherme. Porque tem gente que fala, nossa, Guilherme Messi. Não é, meu amigo. O Guilherme é um jogador que não tem nível pra ser titular de um time do tamanho do Santos na Série A. Não tem como, cara. Ah, ele foi bem no Paulista. Cara, o Jean Mota também foi bem no Paulista, cara. O Guilherme não tem nível. E o pior de tudo, é o que eu falo sempre aqui, se ele soubesse, se ele admitisse pra ele mesmo que ele é limitado, ele tem problemas, ele não consegue progredir a jogada, muitas das vezes a bola vai nele, ele toca pra trás, entendeu? Ele não consegue dar sequência na jogada, quando ele dá sequência, ele erra, então ele não tem noção, e ele se acha o craque, dá aquela passadinha dele aí, ó, que ele fica assim, ó, na ponta, ciscando, achando que, nossa, tá arrasando, não tá, é ruim, o Guilherme é ruim, entendeu? Então o Luva de Pedreiro, cara, o Luva de Pedreiro, na ponta esquerda do Santos, ele jogaria mais que o Guilherme. Se você coloca o Luva de Pedreiro, contrata ele, contrata. Joga mais que o Guilherme. Porque o Guilherme não tem nível pra ser jogador titular do Santos. Ainda mais com a perna que ele tem. Porque se ele soubesse, se ele fosse que nem o Escobar, que sabe que é limitado e faz o mínimo, né? E não fica tentando inventar, tudo bem. Mas não, ele tenta inventar. Ele não progride a jogada. Assim como o Pituca no meio, ele muitas das vezes toca pra trás. O Guilherme é a mesma coisa na ponta esquerda. Entendeu? Ele sempre toma decisões erradas, equivocadas. Quando ele tenta tocar, não é pra tocar. Quando ele tenta tocar pra trás, não é pra trás, é pra frente. Quando ele chuta, não é pra chutar. Então, cara, ele toma decisões extremamente ruins. E o primeiro tempo dele, principalmente, foi pavoroso. O Roleiser, ele foi bem, no geral, né? O primeiro tempo, como eu falei, se tem alguém que se salva nesse primeiro tempo, foi o Roleiser. Era o único jogador que tava buscando alguma coisa, que tava com vontade, que tava se apresentando. Só que o time do Santos não tinha ninguém ali pra ajudar ele, pra se aproximar. Entendeu? Ninguém tava conseguindo acompanhar o raciocínio dele. Foi o jogador que mais tentou no primeiro tempo, só que o time do Santos tava totalmente patético. O primeiro tempo do Santos, como eu falei aqui algumas vezes nesse vídeo, foi totalmente patético. Foi o primeiro tempo de um time lanterna da Série A do brasileiro. Foi um primeiro tempo que eu espero que o Santos não faça mais nesse campeonato brasileiro, porque foi totalmente patético, amassado pelo São Paulo. E o Roleiser foi o único jogador do Santos que se sobressaiu aos demais nesse primeiro tempo. No segundo tempo, o time do Santos melhorou, muito por causa do Roleiser. Ele ajudou nessa questão de armação, tanto é que as boas jogadas do Santos surgem dos pés dele. O gol que o Santos quase faz no final, inclusive, é um cruzamento dele pro Tassiano, e o Tassiano toca de cabeça, e o Rafael faz uma defesaça. A bola não foi tão forte, né? Se fosse um pouquinho mais forte, se o Santos tivesse um pouquinho mais de sorte, talvez... Eita, meu caderno caiu. A bola teria entrado, mas o Santos não teve essa sorte. E o Roleiser foi o cara que mais... teve vontade nesse time do Santos, foi o cara que mais buscou o jogo, honrou realmente essa questão ali de um meio armador, né, muito flutuante no campo, flutuando bastante o Roleiser. Gostei bastante da partida dele, é um jogador que mostra qualidade e mostra que não pode ser comparado ao Wesley Patati. O Roleiser é muito melhor que o Patati, e é questão de tempo para ele mostrar essa qualidade, para ele marcar um gol, dar uma assistência. Falta pouco, porque o Roleiser se mostra um jogador que vai agregar bastante a esse time do Santos, e hoje fez uma boa partida. Se o Santos conseguiu ser melhor no segundo tempo, muito se deve à criação do Roleiser, porque foi dos pés dele, seja direta ou indiretamente, que o Santos criou as melhores oportunidades. O Barreal foi mal, contra o Atlético eu não achei ele excepcional, eu vi bastante gente elogiando, eu achei ok, né, fez o gol e tal. E hoje foi mal, se atrapalhou com a bola, tem um lance ali bizarro na ponta que ele tenta dar um toque, acho que de calcanhar, e ele acaba se embananando com as próprias pernas. Fez uma partida ruim, mas não é pra crucificar, né, até porque o jogo dele
contra o Atlético foi um jogo ok pra bom. O Tiquinho, cara, fez o gol de pênalti, né? O centroavante, o papel dele é fazer gol. E o Tiquinho vem conseguindo isso nesse ano. No Campeonato Brasileiro ele ainda não tinha marcado. É verdade, né? Tem esse ponto. Hoje marcou, tirou a seca aí do Brasileiro. A bola não chega tanto pra ele. Ele se mostra muito útil no pivô. Mas ao mesmo tempo, ele se mostra um atacante um pouco pesado. Né? A gente já sabe que essa é a característica dele. Ele é um cara que veio mais pra fazer esse pivô e também finalizar, né? Um jogador finalizador ali. Um 9. Só que na velocidade ele não tem tanto. Teve até um passe que alguém tentou pra ele, eu não lembro quem foi. E eu falei, pô, mano, não é possível, cara. O cara não analisa o atacante que ele tem. O cara tentou colocar pro Tiquinho ganhar na velocidade. Dificilmente ele vai ganhar na velocidade. Ainda mais que acho que tinham 2 jogadores de São Paulo, entendeu? Raramente. O Tiquinho é um jogador pra você tentar o pivô, ou então pra você jogar a bola na cabeça dele ou no pé pra ele fazer o gol, entendeu? Agora, pra tentar na corrida não é. Inclusive, eu acho que hoje o David Washington poderia ter entrado antes no lugar do Tiquinho, tá? Eu acho que daria pra ter colocado o David Washington. Eu colocaria ele já no começo do segundo tempo. O Tiquinho, pra mim, né, beleza que ele não foi tão procurado no jogo, mas eu acho que o Santos com um atacante mais móvel, que nem é o David, que, beleza, não fez nenhuma partida boa ainda, mas é um jogador que tem muito potencial. Eu acho que essa questão dele de ter mais velocidade agregaria no jogo do Santos hoje. O Tassiano, ele quase marca o gol, seria o herói, né, desse empate, desse possível empate do Santos, mas o gol acabou não saindo. Só que pouco deu pra ver dele, ele entrou mais pro final. É um jogador que eu acho que pra elenco pode ser muito útil. Se faz o gol hoje, mostraria mais uma vez que poderia, né, já contra o Bahia ele fez um gol, e hoje poderia ter feito mais um. Foi bem ali de cabeça, mas a bola foi perdendo força, e o Rafael também, o goleiro do São Paulo, foi bem. O grande problema do Tassiano é o valor pago, que ainda é um mistério, mas a gente sabe que é um valor elevado. Só que para elenco é um jogador muito útil. Para titular, não vejo ele tão útil assim. O Pituca, ele começou ali mais como um 8, né? E depois ele caiu mais para um 5, que o Santos colocou o Tassiano mais para frente, ali como um atacante junto com o Tiquinho. E aí só ficou o Pituca ali mais de meio campo defensivo do Santos. Pouco também deu para ver do Pituca, mas eu queria muito ver o César Sampaio testando o Pituca na próxima partida de 5, cara. O Caixinha chegou a testá-lo assim em treinamento, mas em jogo nunca. Eu acho que o João Schmidt, o geral dele no ano é ruim pelo Santos. No Brasileiro, a média dele também é ruim. Ele fez uma boa partida contra o Atlético e só. Os outros jogos dele são ruins pra tenebrosos. O Pituca de 8 não funciona, é um jogador, como eu falei lá no começo. A bola vem pra ele e muitas vezes ele não progride a jogada, ele joga pra trás. Então eu acho que ele poderia ser testado como 5. Acho que ele poderia desempenhar melhor assim. O David, coitado. Eu até falei, caraca, não é possível, vai colocar um moleque nos acréscimos, né? Se ele faz um gol, também seria herói ali, né? Estrela, mas, pô... O David, ele veio pra ter mais tempo no Santos e eu tô achando que tá faltando um pouco mais de tempo pra ele. Porque o Tiquinho, ele é um jogador que ele vai cansando, entendeu? Ele é um jogador mais experiente, mais velho. E tu vê que ali, normalmente, no segundo tempo, já ali pros 60, 70 minutos, ele já tá mais cansado. Óbvio, é um homem-gol, é um cara que sabe fazer muito bem o pivô, tem qualidade com a bola no pé, não tem velocidade. Mas eu acho que o David, ele poderia ser mais testado. Ele não foi tão bem nas partidas que entrou, mas ele merece mais esses testes, cara. Até porque ele veio pro Santos pra isso, né? Se fosse pra ele não ficar jogando, ele ia lá pro Chelsea. Então acho que ele precisa ter mais oportunidades. E no jogo de hoje, um atacante de velocidade seria uma boa, né? Ou mesmo no lugar do Guilherme. Só que o Guilherme deveria ter sido substituído antes, porque o Guilherme tava muito mal. Bom, o JP Sherman não comprometeu, também não fez nada demais. Acho que foi uma partida ok, né? Ele também jogou poucos minutos. O Léo Godoy tava mal, o JP não agregou tanto, mas também não prejudicou. Pra mim é uma partida ok, né? Não deu pra ver muito dele. E o Veron, meu amigo, caraca. O Veron vem se mostrando o que ele foi no Cruzeiro também, o que ele já é há algum tempo, né? Um jogador que era uma promessa lá do Palmeiras. Foi pro Porto, até começou bem, depois decaiu, chegou a jogar de ala, mas, cara, não sei o que acontece com o Veron. Tem um lance ali que é desesperador dele, que ele tenta dar uma finalização... E ele dá uma finalização totalmente horrorosa. Ele poderia tentar o calcanhar no Sherman, que vinha atrás. Poderia tentar cruzar a bola. Poderia chutar no gol. E ele consegue fazer a pior coisa possível, que é chutar totalmente torto pra fora. Então eu não tenho muita esperança no Gabriel Veron. Eu até acho que era um jogador útil para o elenco. Mas até então, quando ele entrou, acho que ele fez uma partida boa. Uma partida ok pra boa quando ele entrou. Do resto, é um Gabriel Veron que parece ser uma eterna promessa. Isso é uma tristeza. Espero que ele consiga mostrar algo pelo Santos. Mas até agora,
pra mim, uma passagem bem ruim do Gabriel Veron pelo Santos. E o César Sampaio, cara, eu acho que a análise final, tinha até algumas pessoas cogitando, e eu até falava, pô, dependendo do que for esse jogo contra o São Paulo, vai mantendo ele, né, vai vendo o que vai dando. Eu acho que ele ainda não tá pronto, eu acredito que o Santos poderia começar a trabalhar o César Sampaio pro futuro, porque ele aprendeu com o Tite, acho que ele pode no futuro ser um bom treinador, mas ele, pelo jogo de hoje, mostrou que não tá pronto, né, é mais um treinador que não substitui o Guilherme por nada, e isso me irrita um pouco. Eu acredito que ele demorou pra colocar o David Washington, né? Eu não tiraria o Bom Tempo, por mais que ele não tivesse tão bem. Eu teria colocado o Pituca, como o Santos estava perdendo o jogo, no lugar do Schmidt e continuado com o Bom Tempo, que ele estava melhor que o Schmidt ainda. Então, não gostei muito das substituições no geral, né? E foi mais 6 por meia dúzia. No final ele até tentou colocar mais atacantes, só que não funciona muito, né? Quase surgiu o efeito com a bola cruzada do Rollheiser e o gol, né? O quase gol do Tassiano. Mas acabou não adiantando. Não acho que ele seja o maior culpado. Esse time tem resquícios do Caixinha e dos últimos treinadores que passaram pelo Santos. É um completo nada. Foi esse o resquício que esses treinadores deixaram? Nada. Não tem nada. É um time morto, é um time muitas vezes apático. É o Santos dos últimos 4, 5 anos. É um Santos que deixa o torcedor triste, que faz com que o torcedor fique preocupado. O segundo tempo foi um segundo tempo ok, mas será que foi um segundo tempo ok por causa do Santos? Ou um segundo tempo ok pro Santos por causa do São Paulo? Por causa que o São Paulo abaixou, porque o São Paulo perdeu a intensidade, porque o São Paulo parou de marcar pressão, que o Santos estava sofrendo muito com isso. Fica a pergunta. Eu acho que é um pouco dos dois. O Santos conseguiu se comportar melhor e o São Paulo também baixou. O São Paulo não conseguiu jogar no segundo tempo. Mas o Santos não conseguiu ser dominante como o São Paulo foi na primeira etapa. E por isso, pra mim, o resultado é justo. Óbvio que a gente queria, né? Se desse esse empatezinho com o gol do Tassiano no final, a gente queria até mesmo uma virada. Mas o resultado final é justo, por mais que o futebol muitas das vezes não seja justo. E eu acho que o recorte desse Santos... tem uma coisa que o Caixinha deixou. O time do Caixinha era um Santos de 2 tempos. Em um tempo o Santos jogava muito mal e no outro, ok, bem, né, variava. E hoje foi de novo isso. Então se tem algum resquício do trabalho do Caixinha é esse. O Santos é um time totalmente instável e é um time que consegue fazer um primeiro tempo horroroso e um segundo tempo ok pra bom, né? Então, o Santos do primeiro tempo, ele briga lá embaixo, tá? Ele briga muito embaixo. Ele briga ali até a última rodada pra não cair. O Santos do segundo tempo é um time que compete do meio da tabela pra cima ali, G6, G8, G10, né? Agora, o do primeiro tempo é preocupante. Então eu espero que... Acho que o Santos não vai contratar ninguém até o jogo contra o Bragantino, né? Que o nosso próximo adversário é o Bragantino. Então eu espero que o César Sampaio dê uma bronca nesses jogadores durante os treinos também, falando, pô, pessoal, como é que vocês podem jogar daquele jeito contra o São Paulo? Beleza, a gente tomou gol, a gente sentiu, mas, pô, não dá pra fazer um primeiro tempo patético que nesse primeiro tempo que vocês fizeram contra o São Paulo. Foi totalmente patético e espero que não se repita, cara. É complicado. O Santos dá poucas esperanças pro torcedor. E eu espero que o Santos acerte na escolha do treinador. Por mais que os nomes aí, principalmente Fernando Diniz, não me agradem nem um pouco. Ainda bem que ele já mostrou que não quer vir pro Santos. Porque o Santos realmente é uma bagunça, e nisso ele tá certo. Mas os últimos trabalhos dele também são horrorosos. Então, pra fora, já foi a época que eu gostava de Fernando Diniz. Já fazem 3, 4 anos que eu acreditava em Fernando Diniz. Pra mim é um treinador que é muito limitado, que acredita só em um estilo de jogo, e que muitas vezes o time dele é chato de ver jogar, é um time que tem uma posse de bola inútil, e não é bom pro Santos, é um time que precisa de uma pré-temporada, o Santos até vai ter no meio do ano, mas não. Ainda bem que ele não quer o Santos, que o Santos também não tem que querer Fernando Diniz, e o senhor Pedro Martins, que fala lindo, né, ele comete gafes, porque, por exemplo, o Pedro Caixinha vai ter uma multa aí de 15, 20 milhões, né? É coisa linda. Olha o nosso profissionalismo. A gente coloca no contrato com um treinador que nem era cotado em grandes times, tinha o Grêmio ali de olho, a gente coloca no contrato dele ali uma multinha de 20 milhões. Pô, baita negócio. Baita negócio do Pedro Martins, que beleza, escancarou verdades do Santos. Mas até onde o trabalho dele é bom. Entendeu? Não tem que ter pressa pra contratar o técnico. Mas se for pra não ter pressa pra contratar técnico nível Fernando Diniz, aí é melhor ter pressa. Entendeu? Espero que o Santos estude
e o Santos entenda o que quer, porque é muito louco, né? Os times brasileiros não têm coerência nenhuma. O Santos já procurou Dorival, Tite e depois Fernando Diniz e Sampaoli. Cara, o que Fernando Diniz tem a ver com com Tite, com Dorival? O que o Sampaoli tem a ver com Tite, Dorival, Fernando Diniz? Entendeu? Não tem coerência nenhuma. Bom, cara, no mais é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, principalmente desse primeiro tempo patético do Santos. E você tem um nome aí pra treinador? Coloca nos comentários também. Deixa o like, se inscreve no canal. Muito prazer, eu sou o Artilheiro. E até o próximo vídeo. Valeu!